Há momentos em que a vida parece falar alto demais. Tudo exige atenção. As pessoas, os compromissos, as opiniões, os pensamentos que não param. E no meio de tanto ruído, alguma coisa dentro de você começa a sussurrar. Um pedido quase imperceptível, mas insistente. Preciso me ouvir. É nesse instante que a alma começa a querer silêncio. Não o silêncio vazio, mas o silêncio que cura. O tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de si. Carl Jung dizia que o mundo exterior se organiza quando o interior encontra o centro. A confusão de fora é sempre um reflexo da confusão de dentro. E talvez você sinta isso agora. Uma vontade de colocar a vida em ordem, mas de um jeito calmo, discreto, verdadeiro. Sem gritar para ninguém o que está mudando. Apenas viver a mudança por dentro. Antes de seguirmos, se esse tipo de reflexão conversa com algo dentro de você, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda a manter vivo este espaço de pausa, de presença, onde as palavras não correm, onde o sentir tem tempo para respirar. Agora feche um pouco os olhos, se quiser, e imagine que há um pequeno lago dentro de você. A superfície está agitada há dias, talvez semanas, mas lá no fundo a água continua calma. É para esse fundo que vamos agora. 5 passos silenciosos. 5 movimentos inspirados na psicologia de Jung. Simples, humanos e possíveis. 5 maneiras de organizar a vida quando as palavras já não dão conta. A primeira regra é olhar de verdade para o que vive dentro de você. Não dá para organizar nada enquanto se finge que está tudo bem. A bagunça da alma se disfarça de pressa, de produtividade, de respostas rápidas. Mas quando o corpo começa a pesar, quando o sono não descansa e o riso perde o gosto, é sinal de que algo precisa ser olhado com mais honestidade. Jung chamava de sombra aquilo que escondemos, as emoções, os desejos, as dores, os traços que julgamos feios, mas tudo o que é negado, um dia retorna. A sombra não é inimiga, ela é o que pede luz, e organizar a vida começa com o simples ato de admitir o que sente, sem precisar se justificar. Talvez você sinta raiva e não saiba de onde vem. Talvez tenha medo de decepcionar e, por isso, vive cansado de tentar agradar. Ou talvez só precise descansar da imagem que criou para ser aceito. Quando você tem coragem de olhar para isso, sem julgamento, nasce dentro de você um tipo novo de paz. A paz de quem não precisa mais fugir de si. Olhar para a sombra é como abrir uma janela num quarto fechado há anos. No começo, entra poeira, mas logo depois entra luz. E é essa luz que reorganiza. A segunda regra é cultivar o silêncio como quem cuida de um jardim. Vivemos num tempo em que tudo exige opinião, resposta, reação. Mas a alma não fala nesse ritmo. Ela fala devagar, entre os espaços. O silêncio não é vazio, é um campo fértil onde o inconsciente trabalha. Quando você fica quieto por alguns minutos e observa, sem querer resolver, algo se realinha por dentro. As respostas que você busca com tanto esforço costumam vir quando você para de apertar o olhar. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E o silêncio é justamente a ponte entre o sonho e o despertar. É o ponto em que você deixa de buscar fora e aprende a escutar dentro. Não é fácil. O silêncio inicialmente incomoda porque nele tudo o que está bagunçado aparece. Mas se você permanecer sem fugir, o som do mundo vai diminuindo e surge outro som, o da sua própria verdade. Organizar a vida em silêncio é aprender a pausar antes de responder, respirar antes de decidir e não se apressar para provar nada a ninguém. No silêncio, a alma se alinha e a clareza vem como quem chega descalço, sem pressa, mas cheia de sentido. A terceira regra é soltar o papel de agradar todo mundo.
Essa talvez seja uma das maiores fontes de desorganização emocional do nosso tempo. Queremos ser bons profissionais, bons filhos, bons parceiros, boas presenças. E nesse esforço de caber em todos os lugares, acabamos desaparecendo do nosso próprio centro. Jung dizia que o processo de individuação é o caminho de se tornar quem você é de verdade, e não o que esperam de você. Mas isso exige um tipo de coragem tranquila, aprender a desapontar com amor. Você não precisa ser compreendido o tempo todo, nem aceito por todo mundo. Aqueles que realmente te amam conseguem enxergar a sua essência, mesmo nos momentos em que você se retira para cuidar de si. Dizer não é um gesto que organiza, é um limite silencioso que protege o que é sagrado dentro de você. E é também uma forma de dizer sim. Um sim mais inteiro às coisas que verdadeiramente importam. Deixar de agradar pode fazer o mundo parecer mais vazio no início. Algumas pessoas se afastam porque se alimentavam da sua disponibilidade infinita, mas o espaço que fica é o campo onde sua autenticidade cresce e a vida, grata pela sua verdade, começa a te devolver conexões mais reais. Organizar a vida não é juntar mais pessoas, mas permanecer com as certas, mesmo que às vezes essa pessoa seja apenas você. A quarta regra é aceitar que a vida vem em ondas e que tudo tem fase. Há dias em que você avança e dias em que regride, momentos de euforia e momentos de cansaço. Mas nada disso é contrário à evolução. Faz parte dela. O ser humano amadurece quando entende que nem toda pausa é fraqueza. Há períodos em que a alma precisa se recolher, e quanto mais você tenta forçar movimento, mais ela se contrai. Nas tradições antigas, acreditava-se que o inverno não era morte, mas preparação. E você também precisa desses invernos, tempos de silêncio, de recolhimento, de entender o que deve florescer na próxima estação. Jung acreditava que o sofrimento que é aceito e não negado torna-se força criativa, porque a dor tem algo a ensinar. Ela aponta o que não está mais cabendo, o que já cumpriu seu ciclo, o que precisa mudar. Então, ao invés de se cobrar quando as coisas desaceleram, pergunte-se: o que a vida quer que eu veja nesse momento? Organizar a vida em silêncio também é aceitar o ritmo da alma. Nem tudo se resolve correndo. Algumas coisas só se resolvem quando você para. Há beleza na quietude. Há sabedoria no tempo que parece parado. É nesse intervalo que a energia se renova e o que parecia confuso começa a fazer sentido. As marés nunca se rebelam contra o movimento do mar. Elas apenas vão e voltam, e a vida é feita desse mesmo movimento. Aceitar isso é libertador. A quinta regra é buscar significado no simples. Organizar a vida não é apenas trocar planos, é reconectar-se com o essencial. Um café tomado com presença vale mais que 1000 ideias não vividas. Um abraço compartilhado com atenção cura mais do que longas explicações. Jung dizia que a alma fala através de símbolos, e os símbolos vivem nas pequenas coisas. Um pôr do sol pode te lembrar que tudo passa. Uma planta crescendo silenciosamente pode te ensinar sobre paciência. Um olhar sincero pode te devolver fé nas relações. Você não precisa reinventar a rotina, precisa apenas colocá-la em sintonia com o coração, acordar com intenção, trabalhar com propósito, falar com gentileza. Cada ato pode ser um pequeno ritual de presença. Quando você vive com significado, o caos externo perde força. Você não depende mais de resultados para sentir sentido, porque o sentido está em cada ação feita com alma. No fundo, organizar a vida é relembrar o que já estava aí, escondido sob as distrações. A vida quer ser mais simples do que parece, e quando você a deixa ser, ela se rearranja naturalmente. Agora perceba o caminho que percorremos juntos. Você olhou para dentro, percebeu o valor do silêncio, aprendeu a soltar o que não é seu, aceitou os ciclos.
e devolveu sentido às ações. Esses 5 movimentos são como portas de volta para casa. Não mudam quem você é, revelam quem sempre foi, mas estava esquecido sob as cobranças e os ruídos. Organizar a vida não é apagar o passado, nem se reinventar do zero. É retornar a um lugar interno de paz, onde o caos lá fora já não assusta tanto. É andar mais leve, com mais presença, com mais intenção. E talvez a grande lição seja essa: o silêncio não é vazio, é cheio de respostas, cheio de memória, de intuição, de sentido. Quem aprende a escutar o próprio silêncio não precisa de tanto barulho para se sentir vivo. Agora, respire fundo. Permita que cada palavra se acomode em algum canto dentro de você. Não há pressa para entender. O inconsciente entende primeiro, o consciente vem depois. Comente aqui qual dessas 5 regras mais te tocou hoje. Qual delas você sente vontade de colocar em prática? E se esse vídeo fez sentido, curta e se inscreva. É assim, com gestos simples, que conseguimos manter viva essa comunidade que acredita em introspecção, em profundidade e em alma. A vida começa a se organizar quando você se organiza por dentro. E esse movimento não precisa ser barulhento, precisa ser verdadeiro. No fim, você vai perceber que ninguém precisa saber o que está mudando, porque o silêncio fala a língua das transformações reais. E é nele, no fundo silencioso da sua própria presença, que tudo volta para o lugar.